Boa noite a todos. Hoje meu grupo e eu iremos apresentar para vocês sobre técnica de incidentes críticos. Os colaboradores desse trabalho são Átila, Beatriz e Gabriel. A definição de incidente crítico é qualquer atividade humana observável que seja suficientemente completa em si mesma para permitir inferências e previsões a respeito da pessoa que executou o ato. Para ser crítico, um incidente deve ocorrer em uma situação em que o propósito ou intenção do ato pareça razoavelmente claro ao observador e onde suas consequências sejam suficientemente definidas para deixar poucas dúvidas no que se refere a seus efeitos. A técnica dos incidentes críticos é um método que visa formular as exigências para um eficaz desempenho no trabalho. É um método para identificar erros e condições inseguras que contribuem para os acidentes como lesão. A criação da técnica de incidentes críticos foi proposta pela primeira vez pelo Dr. John Clemens Flanagan, em 1941, quando ele participou do Programa de Psicologia da Avaliação da Força Aérea dos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial. Sua participação teve como finalidade desenvolver procedimentos de tripulação, determinando as exigências críticas no desempenho de cada tarefa. Fase de utilização. A aplicação da técnica dos incidentes críticos é dada por alguns passos que são recolhidos em um formato que permite dar respostas claras aos objetivos da investigação, sendo eles sistematizados nas seguintes fases. A primeira fase é a preparação. A primeira fase, ela implica em dar respostas a um conjunto de questões que vão delimitar o objeto de estudo. A segunda fase é a recolha dos dados. Pode ser recolhido os dados no formato de autorrelato, recorrendo a entrevistas, focus groups ou questionários. E a terceira fase é a fase de análise dos dados. A análise dos incidentes críticos pode ser realizada segundo diferentes técnicas, e a que tem mais privilégio hoje em dia é a análise de conteúdo, seguindo os princípios definidos por Bardeen e codificando os dados em categorias significativas. Aplicação. Aqui vamos mostrar 7 passos que devem ser empregados quando da utilização da técnica como finalidade da análise do trabalho. Primeiro, a determinação dos objetivos da atividade que se deseja estudar. Segundo, a elaboração das questões a serem apresentadas aos sujeitos que deverão fornecer os incidentes críticos das atividades em estudo. Terceiro, a delimitação da população ou amostra dos sujeitos a serem entrevistados. Quarto, a coleta dos incidentes críticos. Quinto, a análise do conteúdo de incidentes coletados, buscando isolar os componentes críticos emitidos. Sexto, o agrupamento dos comportamentos críticos em categorias mais abrangentes. Sétimo e último, o levantamento das frequências dos comportamentos positivos e ou negativos que vão fornecer posteriormente uma série de indícios para a identificação de solução para as situações problemáticas estudadas. As vantagens da técnica de incidentes críticos são a flexibilidade do método, que pode ser utilizado em várias áreas do conhecimento, o recolhimento dos dados na perspectiva do entrevistado e por suas palavras, o respondente não é forçado a nenhuma resposta sugerida, a possibilidade de identificar eventos raros que podem não ser encontrados por outros métodos, o foco apenas em eventos comuns do dia a dia, sua grande utilidade em situação onde o problema ocorre, porém a causa e a gravidade ainda são desconhecidas, sua ótima relação custo-benefício, baixo custo e rica geração de informação, e flexibilidade no uso de entrevistas, questionários, formulários ou relatórios. As desvantagens da técnica de incidentes críticos são
Os dados coletados tendem a estar ligeiramente enviesados pelas memórias mais recentes. Os mais antigos tendem a ser esquecidos pelos entrevistados. A ênfase é mais sobre eventos raros. Os eventos mais comuns tendem a ser omitidos ou ignorados pelos observadores. Os entrevistados podem não estar dispostos a cederem muito do seu tempo para falar ou escrever uma história detalhada para a descrição do incidente crítico. A seguir, vamos passar um vídeo resumo sobre o tema. Qual é a técnica do incidente crítico? A técnica de incidentes críticos é um método de observar a natureza humana para medir o quão efetivas ou ineficientes as pessoas são quando confrontadas com uma situação. Ele prevê como os funcionários resolverão problemas no local de trabalho e identificarão comportamentos que representem reações positivas e reações ruins. Os gerentes de recursos humanos podem usar o aplicativo de técnica de incidentes críticos para testar o comportamento de um candidato a emprego, a fim de prever se a pessoa será um funcionário benéfico. Cria padrões para certas profissões. Os questionários às vezes são usados para coletar dados que se aplicam a técnicas de incidentes críticos. Um relatório compilado por um funcionário, gerente ou colegas de trabalho pode examinar o que aconteceu em um determinado incidente, como ele foi tratado e se as ações tomadas pelo funcionário foram eficazes ou ineficazes. O relatório também pode analisar quais ações poderiam ter melhorado o resultado do evento. Durante a análise da técnica de incidentes críticos, eventos semelhantes podem ser divididos em categorias para ajudar os funcionários a reconhecer reações boas e ruins. Interações com clientes, colegas de trabalho ou fornecedores da empresa podem ser estudadas para aprender maneiras de melhorar a produtividade. A análise geralmente inclui o que aconteceu antes, durante e depois do incidente e como se relaciona ao desempenho no trabalho. Isso ajuda os supervisores a designar os melhores funcionários para determinadas tarefas. A técnica do incidente crítico foi projetada pelo psicólogo americano John Flanagan durante a Segunda Guerra Mundial para definir comportamentos que levassem à conclusão bem-sucedida de um trabalho. Ele desenvolveu testes que poderiam determinar atributos positivos para pilotos voando na guerra. O processo foi posteriormente adaptado para incluir educação, recursos humanos, indústrias de saúde e atendimento ao cliente. Durante o estudo da técnica do incidente crítico na educação, Flanagan acompanhou os alunos por 11 anos. Ele analisou o que os estudantes preferiam fazer e mediu o nível de aconselhamento de carreira disponível para eles. A pesquisa mostrou que alguns alunos não tiveram um bom desempenho, mesmo quando eles testaram alta nos comportamentos produtivos. Este estudo pode ser usado por educadores para definir métodos efetivos e ineficazes para melhorar o sucesso educacional. Esses perfis psicológicos visam resolver problemas no local de trabalho em determinadas situações que podem ser consideradas críticas para o sucesso de um negócio. Um funcionário em perspectiva pode ser questionado durante o processo de entrevista sobre como ele ou ela lidaria com um cenário, dando ao entrevistador um vislumbre dos atributos positivos ou negativos do candidato. Os resultados desses testes também podem apontar para tarefas específicas em que os funcionários podem se sobressair. Muito obrigado pela sua atenção.